Marcos, e nós vamos ler o capítulo de número 16, versículo de número 17. Abra aí a sua Bíblia, Marcos 16, verso 17. Enquanto vocês acham, deixe eu cumprimentar os irmãos que estão aqui acompanhando a nossa transmissão. Seja bem-vindo os irmãos que estão pela internet, os nossos irmãos internautas. Mesmo que você não esteja presencial, mas através da internet você está sendo alcançado pelo Senhor. Você que, capítulo 16, versículo de número 17 de Marcos. E eu quero cumprimentar os irmãos também do canal do YouTube, que vai ter acesso a esta mensagem no decorrer dos dias. Estamos transmitindo pelo Facebook, mas vai ser retransmitido também pelo Facebook, o YouTube também. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos presentes. Diz assim o texto sagrado, o verso 17: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Verso 18: Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Só até aí. Só até aí. Pode se assentar. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Quantos acreditam nesta palavra? Diga amém. Queridos, esta mensagem ela é poderosa, e nós vamos observar que após Jesus ter cumprido a sua missão na terra, literalmente a palavra de Deus diz que ele foi morto, e morto de cruz, e após ser sepultado, como ele havia predito aos seus discípulos, no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele aparece aos seus discípulos. E quando ele aparece aos seus discípulos, ele lhe diz: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E depois que Jesus diz aos seus discípulos, ele dá uma ordem para os seus discípulos. No versículo 15 do capítulo 16 ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Depois, o versículo 17, que é o versículo que eu usei como base, ele diz: e estes sinais, em algumas traduções diz seguirão, em outras acompanharão, que é o mesmo sentido. Acompanharão os que creem. Então olha aqui, dá para entender claramente que Jesus, ele está deixando claro que os sinais, as maravilhas, os milagres, os acontecimentos, não é simplesmente para quem quer, é para quem acredita, é para quem crê. Tem muitas pessoas que querem receber as bênçãos do Senhor, mas infelizmente essas pessoas, elas esquecem que a palavra de Deus, que as promessas de Deus, elas não são naturais, elas são sobrenaturais, e elas são condicionadas. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19: se ouvires e quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa. Então, se você só quiser, mas não fazer por onde, ou seja, não cumprir a sua parte, não tem como você viver o milagre. Você sabe que de Gênesis a Apocalipse você vai encontrar vários exemplos de grandes milagres na Bíblia, mas você vai perceber que tem a ação do personagem e tem a reação de Deus. Você vai ver dos profetas aos patriarcas, aos homens, às mulheres do Velho Testamento, aos homens da Bíblia. Depois da ação vem a reação. Entenda uma coisa: tem crentes que
entendem errado, eles acham que Deus age. Não, irmão, Deus não age, Deus reage. Se você prestar atenção, as maravilhas que Deus fez, tanto no Velho como no Novo Testamento, foi Deus reagindo. Por exemplo, Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, ele levantou uma estátua e ele queria que todos de Babilônia se prostrassem. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens hebreus, não se prostraram, eles não se dobraram. Ação. E qual foi a reação de Deus? Foi entrar com eles dentro da fornalha e não deixar o fogo queimar eles. Por exemplo, Daniel, foi feito decreto para durante 1 mês, 30 dias, não fazer petição a Deus nenhum. Só que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. E a Bíblia diz que o quê? Quem desobedecesse ia ser lançado na cova dos leões. E o que acontece? Daniel age, continua orando 3 vezes ao dia. Deus fez o quê? Reagiu. Ele até caiu da cova, porque Deus poderia ter livrado, mas Deus não livrou ele da cova, porque senão o mérito, a glória era para o rei Dário, não era para Deus. Então Deus fez o que? Reagiu dentro da cova. Daniel não obedeceu o edito, o decreto do rei, mas obedeceu o de Deus, de não parar de orar, de não parar de falar com Deus, de não parar de se relacionar com Deus. E o que aconteceu? Daniel, ele tem a ação e Deus tem a reação. No Novo Testamento, a Bíblia está recheado de exemplo de pessoas que tomaram a sua decisão. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 18:35, a Bíblia vai falar de um cego chamado Bartimeu, que estava mendigando à beira do caminho. Ele não via, mas escutava, e ele escutou um barulho, como que algo diferente do que era comum acontecer naquele ambiente, naquele local que ele ficava. Alguém disse: é Jesus de Nazaré. O que o Bartimeu fez? Abriu a boca e clamou. Diga comigo, ação. E Jesus reage dizendo: tenha bom ânimo, vem aqui que eu quero falar com você. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus disse: o que quer que eu te faça? E ele mais uma vez age dizendo: eu quero ver. Reação. Jesus disse: veja, a tua fé te curou. A Bíblia diz que o capítulo 19 no mesmo Lucas fala do homem chamado Zaqueu, e ele procurava ver quem era Jesus. Diga comigo, ação. Jesus para debaixo da figueira. Reação. Desce, porque hoje eu vou na tua casa. Levante a tua mão que já virou profecia. O fato de você estar aqui no segundo dia da campanha do milagre urgente, ação. Quem vai te dar vitória é Jesus. Reação. Toma posse desta palavra, creia, porque Ele vai honrar a tua fé. Então escute, Jesus olha para os seus seguidores e diz: ei, os milagres não é para quem quer não, viu? Eu estou enviando vocês aqui, ó, mas os sinais seguirão ou acompanharão. Não é quem quer não, é quem crê. A pergunta que não quer calar: eu estou pregando para alguém que crê aqui? Crer é uma ação. Agora, fazer o milagre é uma reação. E essa já não é minha, é a reação de Deus, é a reação de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos foram. Aí Jesus continuou falando: os sinais seguirão os que crerem. E aí ele diz assim: os que crerem e em meu nome expulsarão os demônios. Irmãos, nada acontece aqui por causa do meu nome. Nada acontece aqui por causa do nome da igreja. Nada acontece aqui por causa da campanha AB. É por causa da unção, é por causa do poder de Cristo, é por causa do poder de Deus. É óbvio que eu recebi uma direção e entreguei na quinta-feira passada uma toalhinha. Mas eu estou percebendo aqui que tem pessoas que pegaram a toalhinha e não vieram. Isso não é uma ação boa não, é uma ação negativa. É por isso que tem pessoas que iniciam um projeto e o projeto não se realiza. É por isso que tem pessoas que começam algo na vida e não conclui, não termina. Não é porque Deus não reagiu, é porque Deus nunca vai reagir quando não tem uma ação positiva. O fato de você iniciar o projeto é uma ação positiva, mas você parar no meio do projeto é uma ação negativa. E isso impede a atuação de Deus, a reação de Deus, a reação de Jesus. Então eu quero lhe convidar a você entender que campanha não é uma brincadeira.
campanha não é coisa, se der a gente faz, se não der a gente não faz. Não, você tem que fazer e estar firme. Quem já leu Jó 28, 22? Se projetares tu alguma coisa, seja firme e a luz de Deus brilhará no teu caminho. Eu vou falar sem medo de errar. Tem muitas pessoas que a luz ainda não clareou, a direção ainda não se totalizou. Não é porque Deus não te ouviu, não é porque Deus não viu, é porque você não pegou firme. Mas eu venho nesta tarde como boca de Deus para lhe dizer: se tu ficar firme, Deus vai reagir e a obra será feita. Pode aplaudir, pode exaltar a Ele. Então, se projetares alguma coisa, seja firme. Eu já iniciei campanha de 21 dias no monte, quando eu morava em São Paulo, e nós orávamos no monte, que o acesso era muito ruim. Na verdade, monte era maneira de falar, mas lá era mais barro do que monte, que para nós mesmo, para mim mesmo, monte é pedra, né? Mas até aqui mesmo os montes, a maioria é monte de areia, não é? Então, lá era realmente terra, não era? Era barro. E quando chovia, ficava aquele barro escorregadio, era terrível. E São Paulo, quem conhece sabe que chove sempre. E eu me lembro que eu iniciei o propósito, e quando nós iniciamos o propósito, eu tinha aproximadamente umas 15 pessoas que estavam indo com a gente para o monte. E eu até falei, eu não queria levar, porque eu não sou muito de orar no monte com muitas pessoas. Eu prefiro ir até só de que com muitas pessoas. Porque tem gente que vai para o monte, que eu não sei nem para quê, acho que é para tirar foto, para se mostrar, para dizer que foi no monte. Eu vou no monte num propósito, para orar, para interceder, para ungir os projetos. E não tem muita conversa. Enfim, mas aí os irmãos eram da igreja e ficaram empolgados. Eu falei, irmãos, monte não é brincadeira, é sério. Mas como vocês estão debaixo da bênção, estão comigo, Deus vai dar graça. Mas o propósito aqui é 21 dias. Olha, irmãos, praticamente quase todos só foram um dia. No segundo dia já choveu forte. Apenas uns 4 mais ou menos foram. No segundo dia permaneceu mais uns 3, parece que um desistiu. Eu só sei que no resumo dos 21 dias só sobrou eu e o bispo Leandro. Na época, o obreiro Leandro, na época, um jovem ainda, obreiro Leandro, que hoje é o bispo Leandro. Só nós dois no propósito. Os demais todos desistiram do propósito, ficaram no meio do caminho. Porque tem gente que tem fogo de palha. Tem gente que é igual aqueles 30 mil homens que Gideão convocou. A Bíblia diz que vieram 32 mil homens. E a Bíblia diz que quando Gideão viu aquele exército, ele ficou animado. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, está vendo essa cambada de gente aí, ó? Essa aglomeração de pessoas? Quase todos eles estão despreparados para esta guerra. Quer ver? Fale para eles assim: quem é frouxo, quem é medroso, quem é covarde, pode ir para suas casas. De 32 mil foram embora 22 mil, só sobraram 10 mil homens. Gideão ficou admirado, Gideão ficou surpreso. Como pode? Mas mesmo assim ele disse: 10 mil homens é muito homem ainda. Só que Deus disse: é aí onde você se engana. No meio desses 10 mil, ainda a maioria deles não estão preparados. Quer ver? Faz o teste, manda descer as águas. Aqueles que beberam a água, levarem com a mão na boca e com a mão na espada, vigiando se o inimigo vem, esse você separa a parte. Agora aquele que tacar a boca na água, lamber com a língua, enfiar a cara na água, esse está despreparado. E a Bíblia diz que foram 9.700 que tacaram a cara na água e não vigiaram. Somente 300 que levava a água com a mão na boca e a outra mão na espada, vigiando se vinha o inimigo. Então apenas 300 que ficaram preparados e separados e selecionados para a batalha. Então existem pessoas que até têm aquela euforia, tem aquele entusiasmo, mas na hora de se posicionar e exercer a sua parte diante de Deus, eles recuam, eles voltam atrás, eles desistem, eles param. Mas eu vim pregar nesta tarde
para quem de fato quer chamar a atenção de Deus positivamente. Levante as suas mãos, eu vou profetizar. Embora você diga: apóstolo, eu estou meio atribulada, eu estou meio preocupado, eu estou numa situação que eu não estou conseguindo administrar direito, mas é por isso que eu estou aqui, eu estou precisando de ajuda. Então você está no lugar certo. Enquanto eu estou pregando, aquele que tem o controle de todas as coisas está dizendo: você está na minha mira, você está na minha mira, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou fazer o meu nome ser glorificado na tua vida. Se você concorda, glorifica o nome do Senhor. Então Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse assim: olha, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Vocês sabem que existem problemas que são problemas físicos. Até o médico, ou até mesmo você, com o remédio que você tem em casa, resolve. Mas tem problemas que são espirituais. E aqui eu quero que você levante as duas mãos para você receber. As duas mãos levantadas no 5º andar. Enquanto vocês estão com as duas mãos levantadas, aquele que conhece a tua necessidade, aquele que sabe do teu problema, sabe o que é físico e sabe o que é espiritual. Ele está dizendo: o físico, o comum você resolve, o espiritual é eu que vou resolver. E enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: eu já estou assumindo o controle da situação. Eu já estou assumindo o controle da situação e vou fazer você viver uma experiência com o meu poder na terra. Pode aplaudir o Senhor. Então eu disse aqui, vou repetir: não é no nosso nome, é no nome de Jesus que os espíritos, eles serão repreendidos. É no nome de Jesus que a opressão do inimigo, ela é repreendida. Eu não sei de que maneira você saiu da sua casa, ou que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: aquele que conhece tudo não vai permitir as coisas continuarem do jeito que está. Apóstolo, eu até entendo, do jeito que está não pode continuar, e não pode mesmo, porque essa situação está levando você até mesmo a se distanciar de Deus. Mas o Senhor diz que a unção desta palavra, o poder deste culto que Deus está liberando neste culto, vai resolver aquilo que está te atrapalhando. Então escute: Jesus disse que os discípulos, no nome dele, expulsariam os demônios, falaria novas línguas, e se pegassem em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Você sabia que essa questão de expulsar demônio, de curar enfermo, é bíblico? Não é que a gente é curandeiro, a gente tem o nome de Jesus e temos a unção pelo poder da palavra para exercer isso. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, Jesus disse: eis que eu vos dou poder para vocês curar os enfermos, expulsar o demônio e repreender todo o mal. Jesus deu poder aos seus discípulos. E se você olhar para o capítulo 14, versículo 12 de João, Jesus vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim não só fará as obras que eu... A palavra diga glória a Deus. Quem crê na palavra diga aleluia. Então Jesus disse aos seus discípulos: se eles acreditassem na sua palavra, eles não só fariam as obras que Jesus havia feito, mas eles fariam obras maiores, porque ele foi para o Pai. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, só lembre esta pessoa, diga: Jesus. Não, você não falou, diga mais forte: Jesus é o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando eu olho para esse texto sagrado, o Senhor me faz perceber que eu posso até mudar, as pessoas podem até mudar, mas se tem uma coisa que não vai mudar é Jesus. A palavra dele não vai mudar. Está escrito em Mateus 24:35 que o céu e a terra podem até passar, mas a minha palavra, essa não passará. Levante as mãos de novo que eu vou profetizar.
Alguém pode até estar tentando contrariar a tua fé, tentar confundir você, mas não vai conseguir não, porque esta palavra não muda, esta palavra é a mesma, e o Senhor vai provar na íntegra que a palavra dele é fiel. Pode glorificar ele. Então, quando eu me deparo com esta palavra, eu não tenho dúvida que as pessoas mudam, mas Jesus não muda. Então, quando você acredita na palavra e crê na palavra como ela é, você vai viver o cumprimento dela na íntegra. Quem quer viver o cumprimento da palavra de Deus na íntegra aí, diga amém. Mas eu preciso crer. Tem gente que tem dificuldade para acreditar, mas a Bíblia nos dá exemplo de profetas, de homens que exerceram o ministério no Velho Testamento e usavam a palavra de Deus e acreditavam no poder da palavra. E as pessoas, quando também faziam o mesmo, elas eram abençoadas. Por exemplo, o profeta Eliseu foi buscado por uma viúva, está lá em 2 Reis capítulo 4, e a Bíblia diz que aquela viúva chega diante do profeta e diz para ele que o marido dela, que era servo dele, que era aluno da escola de que Eliseu presidia, havia falecido, e ele havia deixado uma dívida, e os credores foram cobrar essa dívida. E ela disse: ó, você sabe da minha condição, não tenho condições de pagar. Só que o problema não é esse, o problema é que eles dataram, oficializaram a data e disseram que vinha voltar na minha casa novamente, e disseram que se eu não tivesse dinheiro para pagar a dívida, eles levariam os meus 2 filhos como escravo. Primeira coisa que eu quero dizer para o senhor, profeta, que eu, como serva de Deus, não negociei com o inimigo. Eu fiz o que o meu marido fazia, vinha buscar a Deus. Eu vim aqui buscar a Deus porque eu sei que o senhor é homem de Deus, e eu sei que o senhor tem uma direção e uma palavra. A primeira palavra de Eliseu foi essa: declara-me o que tu tem em casa. Ela disse: nada. Calma aí, como é que é? Aí ela lembrou: eu tenho uma botija de azeite pequena. Então vai, junto com os teus filhos, bate na porta dos teus vizinhos, pega vasos vazios, não pouco, depois fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em cada vaso, e conforme for enchendo, vai separando a parte. Nesse momento eu me encanto com esta palavra, porque a mulher poderia olhar para o profeta e dizer assim: profeta, você não entendeu. Você não entendeu, profeta. Eu estou dizendo que eu tenho uma dívida para pagar e eu não tenho condições. Eu não estou com brincadeira, profeta. Você está me mandando pegar vasilhas vazias e eu pegar um único azeite que eu tenho, que é um pouquinho, colocar dentro das vasilhas? Como? Não vai dar para colocar nem 2 dedos no primeiro vaso. Ela poderia ter questionado, mas ela simplesmente ouviu a voz do profeta de Deus e ela simplesmente obedeceu. Diga comigo: ação. E a reação foi notória. A Bíblia diz: conforme ela ia colocando nos vasos e enchendo e separando a parte, e depois de cheio, ela poderia olhar para os seus filhos e dizer: agora nunca mais nós vamos depender de ninguém, estamos ricos, porque azeite era ouro naquela época, no Egito, lá em Israel. Mas naquele momento a Bíblia diz que ela lembra e volta até o profeta. Ou seja, ela foi abençoada, mas retornou ao profeta e disse: fiz do jeito que o senhor mandou, e agora? Ele diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Em outras palavras, nunca mais você vai depender de ninguém, porque o milagre já aconteceu na tua vida. Eu quero dizer para você que quando você age, Deus reage. Já o profeta Elias, Deus enviou ele até a cidade de Sarepta, e ele chegou até a cidade de Sarepta quando ele foi recebido por uma viúva, e ele pediu água para aquela viúva, e quando ela foi buscar água, ele pediu um bolo pequeno, e ela disse para ele: olha, se o senhor não sabe, eu preciso explicar para o senhor. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, e eu estava pegando esses gravetinhos aí, ó, de lenha, para fazer o fogo, e uma única refeição para mim e para meu filho, para a gente comer e depois morrer. Ele disse: vai, faz do jeito que você falou que ia fazer, mas faz primeiro um bolo pequeno para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija vai faltar,
até que Deus mande chuva sobre a terra. Não entendi, apóstolo. Milagre não é para quem quer, é para quem crê. A mulher creu. Se ela não tivesse crido, ela ia morrer de fome mesmo. Mas como ela creu na palavra, nem morreu ela, nem o seu filho, nem o profeta, porque Deus usou a boca do profeta e a palavra não caiu por terra. Eu não sei qual é a do teu problema, mas do jeito que está não vai continuar, porque o Deus que direcionou você aqui é o Deus que vai honrar a sua fé. Pode aplaudir a Ele. Aí alguém está dizendo, mas eu não estou vendo. Não é para ver, irmão, é para crer. Não é para ver, é para crer. Eu acredito. Quem acredita? Quem crê que a palavra é a mesma? Quem crê que o Deus é o mesmo? Não mudou. Pode até mudar o pregador, pode até mudar a placa da igreja, o nome da igreja, mas o Deus que opera é o mesmo. Ele não muda. No Velho e no Novo Testamento ele continua sendo o mesmo. E no verso que eu usei na reflexão da primeira parte, o profeta Isaías, no capítulo 43, 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu já sou, e ninguém pode há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Será que tem alguém que pode ser maior do que esse Deus? Será que tem alguém que pode dar a palavra final, a não ser Deus? Não existe outro. É por isso que eu estou pregando para um grupo de pessoas, tanto presencial como pela internet, que você não pode ficar preocupada, porque a macumbeira disse, porque o macumbeiro disse, porque a invejosa falou, porque a endemoniada declarou, porque tem pessoas que é tomado pelo inimigo para nos intimidar, para nos acusar, para nos apontar. Mas essas pessoas, elas podem até ter ousadia, mas quem tem poder é o nosso Deus. Essas pessoas podem até ter atrevimento para querer atrapalhar o teu casamento, a tua família, o teu sonho, os teus projetos, mas quem tem poder é Deus. E para quem crê na palavra de Deus, está escrito em Isaías capítulo 54, verso 17: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenará. Segura duas mãos levantadas. O Deus que conhece a minha e a tua vida está mandando eu lhe dizer: essa situação não vai continuar, esse problema não vai sobressair, porque aquele que está me dando autoridade para pregar está dizendo: eu assumi o controle da situação, eu estou no controle. Pode aplaudir. Se ele está no controle da situação, ninguém vai conseguir sobressair diante desse Deus. É por isso que nós temos que olhar para a palavra e acreditar nela. É por isso que há uma pergunta através do ministério do profeta Isaías, capítulo 53. Quem quer que eu fale essa pergunta, diga amém. A pergunta é essa: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito? Porque tem pessoas que até quer receber milagre, quer receber as bênçãos, mas essas pessoas têm dificuldade para crer na palavra, para tomar posse da palavra. É por isso que estas pessoas, elas ficam sempre no quase, mas nunca chegam nos finalmente. Quase recebeu a bênção, quase tomou posse da vitória, quase teve a realização do sonho, quase a porta se abriu, quase casou, quase resolveu o problema na família. E por que não se totalizou? Porque a pessoa fica em cima do muro. A pessoa supostamente age, supostamente, entre aspas, porque ela faz o que a palavra de Deus orienta e ela não faz corretamente. Porque se você abrir a Bíblia no Salmo 37, no verso 5, o salmista diz o que? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo. Olhe para esta pessoa que está ao seu lado, diga: entregar é uma ação, mas quando você não confia, a ação não está totalizada. Porque você pode prestar atenção que o versículo segue: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo. Se eu coloco
mas não confio, é a mesma coisa de eu colocar e tirar. Se eu digo para Jesus, eu creio no milagre, e na hora H eu digo, mas será que o milagre vai acontecer? Eu acabei de duvidar do milagre. Quem está entendendo? Se eu digo, eu vou lá na campanha, tu podes crer, porque tudo será possível que crê. Mas quando eu chego aqui e Deus começa a usar o profeta, aí eu alimento a palavra, mas no final da palavra, da ministração, aí eu olho assim e digo, mas será que vai acontecer mesmo na minha vida o milagre? Será que é desse jeito mesmo? Será que a palavra vai cumprir na minha vida? Você acabou de colocar uma interrogação, você acabou de colocar uma dúvida, você acabou de alimentar a incerteza. Agora eu lhe pergunto, o fato que eu acabei de citar de Elias e a viúva de Sarepta. Se a viúva tivesse olhado para o profeta, além de eu não ter água, porque foi você mesmo que profetizou que não ia chover durante 3 anos e meio, além de eu não ter água suficiente para te dar, eu já te falei, eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, e a refeição é só para mim e para meu filho. Se eu for dar para você, eu vou ficar com fome. Ela poderia ter pensado assim. Ela só tinha 2 opções: ou tomar posse ou não tomar posse. Ela resolveu tomar posse, e pelo fato dela ter tomado posse, o milagre foi gerado na vida dela. Eu creio que eu estou pregando para alguém aqui que já está tomando posse, e para quem está tomando posse, eu vou profetizar de olhos abertos. Não é que o milagre ainda vai acontecer, já está acontecendo. Deus já está gerando, Deus já está gerando na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios. Se prepare, Deus será exaltado na tua história. Se tem alguém para glorificar, glorifique. Às vezes você olha para a situação e você diz, apóstolo, mas o caso é muito complicado. Eu até entendo, porque quando foge do controle humano é complicado mesmo. Mas quem foi que disse para você que existe esta palavra no vocabulário de Deus, complicação? A Bíblia diz em Lucas 18, 27, tudo que é impossível para os homens é possível para Lucas 1, 37, porque para Deus nada. Gênesis 18, 14. Aí é uma pergunta: há alguma coisa difícil para Deus? Então, nós estamos diante de um Deus e de uma palavra poderosa. E se você abrir a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do Velho ao Novo Testamento, você nunca vai ver Deus falhar. Pelo contrário, você vai ver Deus surpreender pessoas. Você vai ver Deus honrando a fé de pessoas. Aonde as pessoas não podiam agir, Deus agia. Deus reagia diante da situação, mostrando o seu poder, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Aí eu pergunto, Deus mudou? A palavra mudou? Não. Quem mudou foi nós, quem mudou foi as pessoas. E tem gente que tem tudo para ser contemplado pela bênção desse Deus, mas se trava, se bloqueia. E aí quando você se trava, se bloqueia, você impede o agir de Deus. Mas eu vou profetizar mais uma vez: todos que estão aqui nesta tarde estão na mira desse Deus para ser abençoado, e não vai ficar sem o milagre, não vai ficar sem a bênção. Eu vou falar, você pode levantar a sua mão, segure a sua mão levantada. Eu não lhe conheço, mas o Deus que te conduziu aqui nesta tarde te conhece perfeitamente. E a intenção do inimigo era que você tomasse uma decisão que viesse prejudicar você, pessoal, e a sua família. E Deus disse que dependendo dessa decisão que você tomasse, você ia viver um drama que você nunca mais ia esquecer da sua vida. Mas aquele que conduziu você aqui disse: o que o inimigo forjou e o que o inimigo preparou para ver você literalmente, totalmente traumatizada, depressiva, triste, cabisbaixa, ele perdeu, porque aquele que te conduziu aqui disse: a mão dele já está estendida em teu favor. E quando eu vejo a mão dele estendida, eu vejo o Senhor tocando e as cadeias do inimigo sendo quebradas. Eu via pessoas ligadas a você se prostrando diante de Deus e pedindo a misericórdia dele, e ele abrindo os céus e manifestando a misericórdia. Toma posse desta palavra, recebe livramento do Senhor. O que era para ser derrota,
o que era para ser destruição está sendo vida, e vida com abundância. Recebe de Deus. A outra pessoa que Deus está falando comigo, eu via você sentada no seu leito, no seu lugar que você dorme, e eu via você conversando com Deus, pedindo a proteção dele. E eu via quando o Senhor visitava o seu coração e fazia você sentir a presença dele de perto, porque Deus a gente não consegue ver com esse olho carnal, mas a gente consegue sentir. E a presença dele foi notável no seu quarto, no seu lugar de descanso. E o Senhor disse ao seu coração que você não estava só. Só que tem um detalhe: você está clamando por alguém da sua parentela, e Deus falou comigo que naquela visitação Ele fez você sentir no seu coração que Deus está visitando aquela vida, que Deus está trabalhando naquela vida. E nesta tarde Deus está confirmando para você acalmar o teu coração, porque Ele está trabalhando e Ele vai ser glorificado. Essa é minha irmã. Levante a mão, a senhora. Isso. A senhora vai ver o sinal com clareza do trabalhar desse Deus que visitou a senhora lá no teu quarto. Fecha a tua mão e recebe esta palavra. Oh, glória! Então, o final do versículo que eu li diz que porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, eu termino essa mensagem dizendo que os sinais, os milagres, não é para quem quer, para quem crê. E para quem crê, tem a glória de Deus para se manifestar. Capítulo 11, versículo 40. Jesus disse para Marta: não te hei dito, se creres verás o quê? A glória de Deus. Quem quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida? Você pode até estar dizendo: mas apóstolo, eu não estou conseguindo ver o meu milagre, eu não estou conseguindo ver a minha bênção. Mas o Senhor está dizendo: enquanto você está aqui me adorando, tomando posse desta palavra, eu estou gerando milagre na sua vida. Eu via 2 pessoas aqui na transmissão e uma pessoa aqui presencial. Essas 3 pessoas vão viver um sinal de Deus, e vai acontecer um reboliço. E dentro desse reboliço, Deus disse que vai fazer o nome dele ser glorificado, porque é uma situação que, na minha opinião, foge do seu controle. Mas Deus está dizendo: a mão dele vai entrar em cena. E essas 4 pessoas, 3 pela live e uma que está presencial, vai desfrutar do grande sinal de Deus. E Deus falou comigo que o sinal vai ser tão grande, que até aquelas pessoas que estão próximas de você, que não tem essa intimidade, essa sensibilidade com as coisas de Deus do jeito que você tem, Deus vai fazer essa pessoa ter também. Ela vai conseguir enxergar nos detalhes o mover de Deus em favor da tua vida. Levante a tua mão, por favor. É prático, cuidar a séria. Deus está dizendo: o inimigo vai ficar perdido no tempo, mas o Deus que você invoca aqui será glorificado no tempo real, na tua vida, na tua casa. A igreja que crê, bate palma e dá glória. Levante as mãos aqui para a câmera. Eu abençoo essas 3 pessoas que vão viver o mesmo sinal na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem uma mulher aqui, que eu vi esta mulher orando, e eu via quando você dizia para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor faça e fale por mim, porque se eu for falar, se eu for dizer alguma coisa, não vão entender, não vão interpretar do jeito que eu estou querendo ajudar. Então fala por mim, resolve por mim. E o Senhor disse para mim que Ele já entendeu a sua petição, já entendeu a sua forma de expressão com Ele, porque Ele entende, conhece melhor aquele coração do que você. Porque claro, você vê as reações, você vê as atitudes, mas por dentro mesmo, quem vê e quem conhece melhor é Deus. Mesmo sendo cria, como diz o provérbio, cria sua, filho seu, mas na verdade Deus conhece melhor ainda do que nós. E quando Deus me dava esta visão, eu via Deus trabalhando no mundo espiritual, e eu começava a ouvir barulhos de espada, porque a luta não é carnal, não é física, é espiritual. Mas eu quero que a senhora levante a mão, a senhora que está sentada, isso, levante as 2 mãos, porque eu não vejo apenas uma pessoa, eu vejo mais de que uma pessoa. E Deus está dizendo:
O inimigo está investindo pesado. E o que o inimigo mais quer é que a senhora tome uma decisão para espanar, para escandalizar, para estragar a obra. Mas Deus está dizendo: Satanás vai ficar perdido no meio do tempo, mas quem vai ficar vencido e derrotado é o diabo. Fecha a tua mão, toma posse. A igreja glorifica, a igreja exalta. Arabara suribico mandaragaio. Deus está me revelando aqui uma mulher que está aqui na live. Esta mulher, você está sofrendo muito, porque você está presa a um problema, e esse problema não é físico, é espiritual. E esta mulher já pensou até mesmo procurar a macumba, porque lhe disseram que se você fosse na macumba, você ia ser ajudada. Mas eu vou dar um conselho de profeta: a coisa vai ficar mais complicada. Se você acha que buscando a Deus não está resolvendo o problema, alimentar o outro lado não vai resolver nada, vai piorar. Mas como profeta de Deus, até porque eu vou ser claro, só está acontecendo o que está acontecendo por causa dos trabalhos que foi feito. Inclusive nesse momento, Deus me mostra terra de cemitério em cima da tua casa, terra de cemitério na frente da sua casa, terra de cemitério lá no quintal da tua casa. Pode dar uma procurada que você vai encontrar. Dentro de um saquinho, jogaram a granel assim solto, sem embalagem, mas jogaram um pacotinho pequeno dentro do quintal da casa desta mulher. Se a senhora procurar, a senhora vai encontrar. Mas enquanto eu estou falando agora, o Senhor está dizendo que está liberando uma unção, e esta unção está repreendendo essa macumba, está desfazendo esse trabalho. E a intenção do inimigo é que a senhora não tenha paz dentro da tua própria casa. Tem dias que dá vontade da senhora sumir, tem vontade de morrer, de tirar a própria vida. Levante as mãos para cá, igreja. Esta mulher que está aqui na live, esta mulher tem 56 anos, me diz o Espírito Santo. E você diz assim: apóstolo, são mais de 18 anos de sofrimento. Nessa época eu ainda tinha marido, hoje eu vivo sozinha. Mas grande é o fracasso, é a derrota que eu vivo. Mas Deus está dizendo, eu estou me arrepiando aqui, calabara séria, esse espírito está caindo por terra. O pior é que está atingindo membros da família dela, da casa dela, filhos dela. Mas o sangue de Jesus tem poder agora, pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Esse demônio agora está perdendo as forças agora, na casa desta mulher agora, ó, cai por terra em nome de Jesus. A igreja bate palma, a igreja bate palma e dá glória a Deus. Olha, para essa mulher saber que ela é a pessoa revelada, tem 3 dias que a senhora sonhou velando um corpo dentro da tua casa. Esse corpo era da sua filha, porque esse espírito da morte, ele tem ganhado uma força muito grande dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Mas o Deus da vida está dizendo: esse espírito da morte já perdeu as forças e você está recebendo vitória. A igreja diga amém. Aqui tem 2 pessoas no nosso meio. O Espírito Santo falou comigo que está entregando para essas 2 pessoas uma direção, e essa direção vai fazer com que você seja surpreendida em 2 áreas da tua vida. E quando essa direção se manifestar, se materializar, você vai lembrar da revelação, e você vai ver que não é coisa do acaso, é Deus mesmo, porque as coisas vão acontecer de uma forma que você vai ver que não é a sua habilidade, você vai entender que não é o seu conhecimento, não é as suas mãos, é as mãos de Deus, é a sabedoria de Deus, é a direção de Deus. E você vai poder exaltar ao Senhor e dizer: o Senhor é fiel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o Senhor disse para mim: para você saber que eu estou falando contigo, eu vou te dar sinais, e esses sinais vão ser muito claros. E até quem não é crente, quem não professa fé, vai dizer: isso aí é coisa divina, viu? Não é coisa da terra não. Porque Deus vai fazer outras pessoas que estão ligadas a você ter acesso a isso. E as pessoas vão, só para você se lembrar da confirmação: isso é divino, isso é de Deus, isso não é coisa do homem não. O homem não faz isso, aí é Deus. Está me entendendo? Essa é minha irmã aqui, ó. Levante a mão de você que está com a máscara embaixo do queixo, segura a mão levantada. A outra que está atrás dela, levante a mão, serva, de máscara branca. É as 2. O Senhor está dizendo, e não é coisa para meses, para anos. Eu vou dar sinais agora.
e vocês vão entender o meu poder e o meu cuidado. E o Senhor diz: o bom é que eu vou fechar a boca de alguns desinformados que estava descrendo do que eu seria capaz, e você vai glorificar o meu nome. Toma posse desta palavra. A igreja glorifica. Só quem crê que Ele é fiel na terra, diga amém. Aqui tem uma pessoa na transmissão que Deus falou para mim que esta pessoa está sofrendo ameaças, e Satanás disse que ia tirar a sua vida. E essas pessoas, o Espírito Santo falou comigo que tem gente que te avisou: olha, o fulano disse que não gosta de você não, viu? Se pudesse, dava cabo da sua vida. Ainda bem que o fulano foi claro, se pudesse, porque tem um Deus que envia anjo para nos proteger. Levante a mão para a câmera. O livramento já está acontecendo. Simplesmente Deus só vai fazer você se aproximar mais dele, porque uma vez que você está temendo a Ele, está escrito no Salmo de número 34, no verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu temo e o livra e o guarda de todo mal. Seja crente, fica firme. A igreja bate palma e dá glória. Eu vou orar por uma pessoa que está aqui dentro. O Espírito Santo falou para mim que esta pessoa está percebendo algumas coisas assim que não está normal no seu quadro clínico relacionado à sua saúde física. E você é uma pessoa que confia muito em Deus. Só que tem horas que a gente é ser humano, a gente se preocupa, não resta dúvida. Só que Deus falou comigo que trouxe você aqui nesta tarde para assinar um grande livramento em favor da tua saúde. Eu vi o inimigo querendo paralisar o seu lado esquerdo. Eu disse o inimigo porque eu sei que existe a enfermidade física, mas o inimigo aproveita da situação e apimenta a coisa e completa a coisa. E eu vejo um problema físico, mas vejo o inimigo lutando, querendo te atingir. Porque se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é a sua disponibilidade para vir para a casa de Deus. Se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é ver você se mobilizando para mobilizar pessoas também para estar na casa de Deus. Isso deixa o inimigo desesperado. Só que em contrapartida você chama a atenção de Deus de forma positiva. É por isso que Ele te revela para lhe entregar o livramento. E eu vou ungir você no final desta reunião. Não vou ungir agora para nós ganhar tempo, mas vou ungir você no final dessa reunião. E eu já estou lhe garantindo, essa ação do inimigo para paralisar o seu lado esquerdo não vai funcionar, porque o Deus que você invoca aqui nesta tarde é Pai, não é padrasto. A senhora, isso, segura a mão levantada. Deus está dizendo: o teu nome aqui hoje é livramento. E se você já confia nesse Deus, Deus está dizendo: eu vou dobrar a tua confiança em mim. O bicho vai tentar se aproximar, mas não vai conseguir, porque o teu excesso de comunhão comigo vai fazer ele bater em retirada. Toma posse, recebe esta palavra. Arabara chuminora mara séria. Eu estou sentindo comunhão com o Espírito Santo. Só quem crê que Jesus está na casa, diga glória. Ele carachou menora mara séria. Eu vou falar. Tem uma pessoa que está representando um homem. Esse homem tem 38 anos. A mulher que está representando esse homem está aqui na live. Essa mulher está na cidade de Jaguaruana, me diz o Espírito Santo. Eu estou me arrepiando aqui. Esse homem tem 38 anos, me diz o Espírito Santo. E ele não erra na idade. O Espírito Santo não erra. E Deus disse assim para mim: esse homem está com princípio de depressão. Só que ele não quer assumir, ele tenta ser forte. Mas a senhora, irmã que está me ouvindo agora, me assistindo agora, já percebeu. E Satanás quer oprimir ele ao ponto de limitar ele, as forças dele, até para ele trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. Mas enquanto a senhora se desprende do seu tempo para estar nesse culto online agora, Deus está repreendendo esse demônio da depressão, libertando o teu companheiro e fazendo ele ficar livre desta opressão. E você vai perceber que a fisionomia, o comportamento, as atitudes dele vai mudar a partir de agora. A igreja estende a mão para a câmera. Eu te abençoo agora, em nome de Jesus, ó, seja livre. A igreja bate palma e dá glória.
Tem uma mulher que está aqui na live. Eu vejo esta mulher representando uma senhora de idade. Ela é sua tia, mas você considera como sua avó, porque ela fez muito por você há um tempo atrás. E essa sua avó, o Espírito Santo de Deus me mostra que ela está sendo vítima de um problema, e esse problema está dificultando o andar dela. As pernas dela travam, e tem horas que ela senta e não tem força para se levantar e para ficar de pé. E quando ela muitas das vezes tenta se mover, trava, e ela segura nas coisas para não cair. Eu vejo um problema sério. Só que por causa de você, essa tia-avó sua está sendo visitada agora. E você vai dizer para ela: foi uma tarde de quinta-feira que Deus usou a vida do profeta apóstolo Genivaldo para revelar pelo Espírito Santo que a senhora estava sendo liberta. E essa senhora, você vai visitar ela e você vai perceber no andar, no comportamento dela, até no falar com você, que o problema não vai se manifestar mais. Porque aqui, ó, levante a mão para a câmera aqui. Esta mulher está sendo liberta agora, ó. Recebe em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Dá glória a Deus, igreja. O Espírito Santo está me revelando aqui entre nós uma pessoa, que esta pessoa está fazendo de tudo para as coisas se resolver da melhor maneira possível. Mas do outro lado, o inimigo está tentando atrapalhar, para você ficar triste e até depressiva. E o Senhor disse que conduziu você aqui nesta tarde para lhe ajudar. Quando você entrou aqui dentro, eu via como uma mão, e essa mão vinha aqui na região do seu peito, do seu coração. E aí o Espírito de Deus falou comigo: eu estou visitando o centro das emoções dela. E eu via quando você era abraçada por um ser angelical. E esse abraço eu via quando o Senhor entrava dentro da tua casa, a casa física, que é a casa que você habita, e a casa do teu coração. E o Senhor disse que você vai sair daqui de posse de vitória. Essa vitória vai gerar para você uma estabilidade, não só financeira, mas emocional e psicológica. Levante a sua mão, minha filha. Isso. Deus fez você entrar aqui dentro desta casa, e Ele fez você entrar aqui para você receber um abraço do anjo. E você, quando você colocar os pés dentro da tua casa, tu vai respirar um ar diferente. E esse ar que você vai respirar, você vai entender que a mão de Deus entrou em cena para te ajudar. Se você chorar a partir de agora, já é chorando, comemorando, porque Deus está dizendo: eu vou colocar os pingos nos is. Ou seja, o que está fora do lugar na tua casa, eu vou colocar no lugar. Fecha a tua mão, recebe esta palavra. Oh, aleluia! Oh, meu Deus, só quem crê que Deus é fiel. O Espírito Santo está visitando aqui uma mulher. Esta mulher está me acompanhando no interior do estado, na região do Vale Jaguaribano, na cidade de Russas. E eu vi esta mulher lutando e relutando, porque você não quer perder o seu casamento. Ela não quer perder o quê? Mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo que a barra chegou ao extremo, está pesada demais. Traições, muita conversa, muitas palavras desencontradas, muitas conversas que chegam até você, querendo contrariar você. E o Espírito de Deus falou comigo, você acabou tirando meu microfone aí, meu filho. O Espírito de Deus falou comigo que a intenção do inimigo era fazer esta pessoa entrar numa depressão profunda, e você dá até cabo da sua própria vida. Diga comigo: misericórdia. Mas enquanto essa igreja viva está aqui com a mão levantada, eu estendo as minhas mãos aqui para a câmera. Esta mulher não vai baixar a cabeça, essa mulher não vai baixar a guarda, esta mulher não vai entregar os pontos, mas Deus vai restituir a vida dela, o lar dela, a casa dela, a família dela, debaixo da autoridade agora, ó. Recebe restituição. A igreja glorifica. Quem pode glorificar a Deus, diga amém. Pessoal, eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor. Eu gostaria que vocês orassem comigo neste momento.
eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir pelas todas as mídias sociais, os meus seguidores no Instagram, meus seguidores no Facebook, os meus inscritos no canal. Quem já se inscreveu no meu canal do YouTube? Deixa eu ver. Quem não se inscreveu ainda, eu quero que você, chegando em casa, você vai lá no YouTube e procura lá Apóstolo Genivaldo Rodrigues Bandeira. Aí lá você clica se inscrever e já vai aparecer o sininho, você ativa para receber as notificações. Os cultos, as mensagens que eu estou pregando, os cultos, eu vou estar também postando. Por enquanto não está sendo transmitido ao vivo, mas em breve nós vamos transmitir ao vivo também pelo YouTube. E muitas pessoas vão ter acesso a esta mensagem, esse momento profético, que vai edificar pessoas. Vai edificar pessoas. E eu quero orar agora. Levante as suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção em favor dos meus seguidores do Instagram. Multiplica o nome de seguidores. Eu quero orar pelos meus seguidores do Facebook. Multiplica o número de seguidores. Eu quero orar também pelos seguidores, meu Pai, do YouTube, aqueles que já se inscreveram no canal, aqueles que não se inscreveram ainda. Ó Deus, eu quero pedir uma bênção sobre a vida deles. Meu Pai, eu quero apresentar aqueles que me acompanham pela Rádio Cristã e de Missões. Eu quero apresentar aqueles que nos acompanham através, meu Pai, dos projetos, dos propósitos, das campanhas. Espírito Santo, honra a nossa fé, dê um sinal para que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus Todo-Poderoso, faça um milagre na vida destas pessoas que estão me assistindo agora. Repreende toda ação do inimigo, joga por terra pelo poder da sua palavra. Eu recebi uma direção do Espírito Santo agora. Enquanto vocês estão aí de mãos levantadas, continue. O pastor Marcos Paulo vai dar continuidade com a oração. Deus pediu para mim colocar a minha máscara, e eu vou colocar as minhas mãos sobre vocês aí agora, onde vocês estão. O pastor vai continuar a oração e eu vou colocar as minhas mãos, e Deus vai continuar operando. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, ó Pai, é que nessa tarde, Senhor, ó Deus, nós clamamos com a tua igreja, com o teu povo. Ó Deus poderoso, eu te peço, Senhor, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, confirma a bênção, confirma o milagre, confirma, Senhor, a tua resposta. Ó Deus poderoso, eu te peço, Senhor, por esse irmão, por essa irmã, que nessa tarde, ó Pai, veio aqui clamando, veio aqui suplicando, veio aqui pedindo ao Senhor. Ó Deus, o teu Filho, Pai, posiciona as mãos e decreta a bênção, e decreta o milagre, decreta a resposta. Ó poderoso Deus, nós cremos, Senhor, nós acreditamos no poder da tua palavra. Espírito de Deus, não deixa, Senhor, esse irmão, essa irmã, Senhor, sair daqui de mãos vazias, não, ó Pai, mas que ela saia, ele saia daqui convicto da bênção, do milagre, da resposta. Eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra. Calabanto te plaço, eleitolamanto te plaço. Espírito de Deus, eu creio na tua palavra, por amor do teu santo e lindo nome, Jesus. Maravilha, só quem crê na sua vitória aí diga glória. Só para vocês verem como Deus é fiel quando Ele direciona. Levante a sua mão. E a irmã lá de trás, máscara preta, isso. Quando eu coloquei as mãos sobre vocês, Deus falou comigo. Elas vão retornar para casa, mas com uma sensação diferente, porque eu via quando o Senhor visitava o coração de vocês, e essa visitação, Deus confirmava algo que ia fazer o coração de vocês se alegrar em Deus, ao ponto de vocês deixarem claro no rosto de vocês, para quem conhece vocês, e todos vão perceber que algo de bom aconteceu. Fecha a mão, recebe. Quando eu coloquei a mão na cabeça da senhora, olhe para mim, senhora de vestido verde, levante a mão. Quando eu coloquei a mão na cabeça da senhora, Deus me mostrava como que uma criança, um garoto. E Deus disse para mim, através dela eu estou assinando um grande livramento, porque eu via como um cão, um cachorro, literalmente um cachorro, não era o diabo não, era um cachorro. E esse cachorro,
Eu via quando ele atacava esta criança. Só que Deus está dizendo: eu estou entregando um grande livramento por causa da tua vinda aqui. Recebe aí em nome de Jesus. Quando eu coloquei a mão sobre a minha irmã, está segurando a cadeira, levante a mão, serva do Senhor. Deus disse para mim: diga para ela, Genivaldo, que ela vai comemorar. Deus me mostrava a senhora comemorando, e a senhora dizia: obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado. Se prepare para comemorar na presença desse Deus. Oh, aleluia. Eu quero finalizar a live. Quero passar uma direção para a igreja. Na live eu quero dizer para os irmãos: daqui a pouco nós vamos estar na nossa igreja lá em Messejana. Se você não pôde vir nesta tarde, você é o meu convidado para estar nesta noite na Avenida Jornalista Tomás Coelho, número 2145. Deus abençoe. A igreja bate palma.